falar de Provérbios 18:2. Falar sobre o entendimento, sobre o muito pensar, né? Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Hoje em dia nós temos muito prazer em expor o que a gente pensa. É muito bom quando a gente pode dizer o que pensa, não é bom? E nós, assim, nós temos uma tempestade de informações. E essa tempestade de informações viram tempestades de pensamento. A quantidade de pensamento que deságua dentro da nossa cabeça é imensa, é enorme, não é? E aqui hoje eu estava lendo Provérbios 18, versículo 2, diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Quantas vezes eu e você temos sido tolos? Nós temos tido prazer em colocar todos os nossos pensamentos e às vezes sem nenhum critério. Os nossos pensamentos não têm fim. Todos nós podemos pensar o que quisermos. E por diversas vezes nós expomos os nossos pensamentos do mesmo jeito que a gente pensa, do mesmo jeito que vem aquele pensamento, a gente expõe, a gente fala ele sem nenhum critério. E raramente, quando a gente expõe o que a gente pensa, fala tudo que passa pela nossa cabeça, raramente resolve os nossos problemas. Raramente traz luz para alguma situação. Nós precisamos buscar o entendimento do céu. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu vejo que muitas vezes nós ficamos presos às informações que nós recebemos e nós não buscamos o entendimento real das coisas. A gente sai engolindo informações sem digerir, sem buscar o entendimento do céu. Quantas situações às vezes passam nas nossas igrejas, no nosso trabalho, em casa, situações que a gente não compreende, situações que a gente não entende e passa tanta coisa na nossa cabeça, não é? Vem aquela tempestade de pensamentos, porque a gente não está entendendo. E o que a gente entende, a gente começa a verbalizar, sem nenhum critério. A gente não tem buscado o entendimento do céu. Então eu queria trazer isso para você hoje. Se existe alguma coisa que está perturbando o seu pensamento, que está te angustiando, alguma situação que está trazendo aflição para você, sabe? Ao invés de, antes de você começar a falar tudo o que você está pensando, se ajoelhe diante de Deus e busque o entendimento sobre aquilo. Aqui em Provérbios 18:2, que eu acabei de ler, fala que o tolo, ele não tem prazer em entender as coisas, ele tem prazer em expor os seus pensamentos. É muito bom a gente expor o nosso pensamento, só que às vezes o nosso pensamento vira um telefone sem fio. A gente entendeu um lado da situação, a gente não entendeu o todo, porque só Deus é que conhece o todo de todas as situações. Então o problema é que todas as pessoas, cada um de nós, queremos expor o que a gente acha daquele assunto, queremos expor o que a gente pensa. Parece que dá um alívio, mas não traz luz, não resolve os problemas. Quem é que traz luz? Quem é que vai resolver a nossa situação? Deus, o nosso Pai. Porque em uma situação difícil, de conflito, todo mundo tem razão, gente. Porque se só um tivesse razão, não teria o conflito, não é verdade? Não existiria conflito nenhum. Às vezes você está na sua casa, já pensou, às vezes tem aquela confusão, um começa a falar, o outro começa a falar, o outro fala, não é isso, o outro fala, não, é isso aqui. Então, numa situação de conflito, todos têm razão, todos têm sua razão. Então, só existe um que conhece a verdade real dos fatos. Que conhece o lado A, o lado B, o lado C. E é Deus. Deus é o único que conhece a verdade real que existe ali. Então, nós, ao invés de ficar expondo o que a gente está pensando, você pode expor o que você pensa. Porque Deus, ele está comprometido conosco, tanto no nosso pensar quanto no nosso falar. E Deus, ele se importa com tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos, Deus se importa, porque são declarações que muitas vezes não são geradas no entendimento. E você só tem um entendimento quando você entende o todo, não só o que você está vendo ou o que você está ouvindo.
Então, aqui está dizendo, em Salmo 32, fala, não sejais como cavalo ou mula, que precisa de freio para ser controlado. No Salmo 34, de 13 a 14, diz assim, guarde a tua língua do mal e os teus lábios de falarem em engano. Afaste-se do mal, faz o bem e procura a paz e segue-a. O nosso problema é que nós temos tempestade de pensamentos. Sobre todas as situações a gente tem uma opinião para dar, a gente tem um pensamento para liberar. E eu não estou aqui para cortar a onda de pensamento de ninguém. Só queria trazer para você antes de expor os seus pensamentos, busque o seu entendimento em Deus. Sabe, às vezes você está tão aflito e angustiado por alguma situação que você está passando, porque você tem o entendimento de uma parte, você não tem o entendimento do todo. Então eu queria desafiar você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, antes de você gerar palavras, expor os seus pensamentos, se ajoelhe na presença de Deus e busque o entendimento real dos fatos. Porque o único que tem a visão do todo é o nosso Pai. E a Bíblia diz lá no Salmo 119, 105, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantas vezes nós ficamos magoados, chateados com pessoas porque nós vimos situações onde nós entendemos apenas, tivemos um entendimento apenas porque alguém chegou para a gente e disse alguma coisa. Nós temos o entendimento apenas porque nós vimos uma situação acontecer. Você fala assim, Fernanda, eu não estou falando de nada que me falaram. Eu estou falando de algo que eu vi, que eu presenciei. Deixa eu te falar. Todas as suas atitudes são corretas? Tudo que você faz é certinho? Não. É correto a sua intenção. Às vezes a intenção do seu coração é acertar, mas você faz coisa errada. Você falha, assim como seus líderes falham, seu marido falha, seus filhos falham, todo mundo falha. É que todo mundo quer ter razão, ao invés de entendimento. Então, ao invés de buscar ter razão, de expor pensamentos, e a Bíblia está dizendo que isso é tolice, que nós temos que buscar o entendimento. A gente fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor que conhece o real fato, a real, quem está certo, quem está errado, o Senhor que sabe. Então, eu vou orar, eu vou colocar essas pessoas diante do Senhor. E eu vou buscar na palavra a luz, o entendimento. A Bíblia diz que quando nós não buscamos o entendimento, nós somos como cavalos ou mula. E aqui Provérbios 18, 2 está falando, tolo não tem prazer de entender, ele não quer entender. Ele quer só expor o que ele está pensando. E a Bíblia diz que o tempo todo que Deus se importa com o que a gente pensa, Deus se importa com o que a gente fala. Porque tudo que está dentro da nossa cabeça, tudo que nós pensamos, se nós temos pressa de expor sem antes buscar o entendimento em Deus, ore pela pessoa. Gaste um tempo orando pela situação. Busque em Deus, na palavra, o que você deve declarar, porque as suas declarações, o que nós declaramos são sementes, geram vida ou morte no ambiente. E se nós estivermos cheios de Deus, cheios do entendimento do céu, nós vamos poder trazer um equilíbrio no ambiente. Porque a nossa vontade é de expor o que a gente pensa, é de falar o que tudo que passa aqui, ó, vai para a boca sem filtro. Deus quer que nós meditemos na palavra, não no nosso problema, não na dificuldade, meditamos na Bíblia. Lá, para terminar essa live, Salmo 119, 105, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você não está entendendo, antes de você expor as coisas que você está achando ou pensando, se dobre diante de Deus. Se coloque diante de Deus e fala, Senhor, essa situação eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo, ele é poderoso para iluminar o seu caminho. Talvez você vai ser talvez dentro de uma confusão inteira, você é o único que buscou o entendimento em Deus. E Deus vai usar você para trazer um equilíbrio no ambiente. Deus vai usar você para ser ponte, para ser elo. Porque, afinal de contas, todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós buscamos o bem.
Mesmo que às vezes nós falhamos e erramos nas nossas escolhas, no fim todo mundo está buscando a mesma coisa, o bem. Mas quando nós não refreamos a nossa língua, quando nós não buscamos o entendimento em Deus das situações e procuramos entender com o nosso entendimento, nós vamos tropeçar. E a mágoa, a angústia, a ansiedade, a raiz de amargura, ela se instala e nos exclui da graça de Deus. Sabe? Eu disse que eu ia terminar com o Salmo 105, mas eu quero terminar com o Salmo 119, 14. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus liberte você das suas dúvidas e que dê entendimento para você do que você está angustiado hoje. Queria tanto expor seus pensamentos, mas expõe seus pensamentos para Deus primeiro, para que quando você fizer as suas declarações do que você pensa, sejam declarações que tragam vida e cura dos lugares que você estiver. E quando alguém vier fazer alguma fofoca, falar alguma coisa que vai alimentar o seu entendimento errado das coisas, você não precisa repreender essa pessoa. Você ouve e ora por essa pessoa para que o Espírito Santo de Deus a transforme e a faça ver que o entendimento dela precisa ser alinhado com o entendimento do Senhor. Então, terminando, Salmo 119, 14. Coloca a mão no coração e fala comigo. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que Deus abençoe o dia de vocês. Perdão por essa live tão rápida, por causa do compromisso que eu tenho, mas eu espero, em nome de Jesus, ter abençoado a sua vida, ter sido bênção para você nesse dia, tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não busque o entendimento daqui da terra, busque o entendimento do céu. Com certeza, Deus vai mostrar para você a luz que você precisa para resolver o caos que às vezes se instalou na sua vida, na sua história, no seu ambiente de igreja, no seu ambiente de trabalho. O entendimento do céu é a nossa melhor escolha. Um beijo e até amanhã às 6h30. Deixa eu orar com você. Coloca a mão no coração, você que precisa de cura no seu físico ou na sua alma. Em nome de Jesus, papai, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. O Senhor os conhece, sabe qual é a cura que eles precisam nesta manhã. Eu vejo pessoas tão angustiadas, pessoas tão aflitas, pessoas que estão feridas e machucadas na sua alma. E eu peço, Espírito Santo, derrame cura nesta manhã, tanto no físico quanto na alma, no coração aflito. Sejam curados pelo poder que o Espírito Santo me dá, a autoridade que o Espírito Santo me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sejam curados e libertos em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.